Emma, capítulo 32. A Sra. Elton foi primeiramente vista na igreja, mas embora a devoção pudesse ser interrompida, a curiosidade não pôde ser satisfeita apenas em ver uma noiva recém-chegada em um banco de igreja. Ficaria a cargo das visitas que seriam feitas determinar se ela era realmente muito linda, apenas um pouco bonita ou se não tinha nenhuma beleza. Emoções que eram menos de curiosidade do que de orgulho ou de propriedade manifestaram-se em Emma para fazê-la decidir que não seria a última a ir apresentar seus respeitos aos recém-casados, e resolveu que Harriet iria com ela, a fim de acabar o mais depressa possível com a pior parte daquela situação desagradável. Não poderia entrar naquela casa outra vez, nem encontrar-se de novo na sala em que entrara graças a um artifício, para amarrar sua bota, como fizera havia 3 meses, sem recordar. 1000 pensamentos vexatórios lhe ocorreriam, cumprimentos, charadas, erros horríveis, e era de esperar que a pobre Harriet também viesse a sofrer com isso. Mas ela se comportou perfeitamente bem, ficando apenas um pouco pálida e silenciosa. Evidentemente, a visita foi bastante curta. O grande embaraço e as mentes tão ocupadas contribuíram tanto para encurtá-la que Emma não pôde permitir-se formar uma imagem definitiva da dama e de forma alguma emitiria um comentário sobre ela, exceto com as expressões usuais, dizendo apenas que vestia-se de forma bastante elegante e era muito agradável. Emma realmente não gostou da Sra. Elton. Não iria se apressar para encontrar e apontar defeitos, mas desconfiava de que nela não havia elegância, no máximo tranquilidade, mas não elegância. Estava quase certa de que para uma mulher jovem, uma estranha, uma noiva, havia até tranquilidade exagerada. Seu aspecto era bastante bom, o rosto não era feio, mas nenhuma de suas feições ou jeito, a voz ou as maneiras eram elegantes. Pelo menos era o que parecia a Emma. Quanto ao Sr. Elton, seus modos não haviam parecido. Não, ela não iria se permitir nem sequer uma palavra sobre os modos dele. Era sempre muito embaraçoso receber visitas de casamento, e um homem precisava ser muito espirituoso para se sair bem em tal situação. Para a mulher era mais fácil. Ela possuía a assistência de roupas finas e o privilégio da timidez, mas o homem podia contar apenas com seu bom senso, e quando ela considerava o quão peculiarmente infeliz o pobre Sr. Elton devia sentir-se por estar ao mesmo tempo numa sala em presença da mulher com quem acabara de se casar, da mulher com quem era esperado que ele se casasse, e da mulher com quem ele quisera se casar, via-se obrigada a conceder-lhe o direito de parecer pouco brilhante, de estar muito embaraçado e de ficar tão pouco à vontade quanto era de se imaginar. Bem, senhorita Woodhouse, disse Harriet quando deixaram a casa e depois de esperar em vão que a amiga falasse primeiro. Bem, senhorita Woodhouse, repetiu com um pequeno suspiro. O que achou dela? Não é encantadora? Houve uma pequena hesitação antes de Emma responder. Oh, sim, é uma jovem muito, muito agradável. Achei que é bonita, bastante bonita. E também muito bem vestida. Usava um vestido elegante. Não estou nem um pouco surpresa por ele ter se apaixonado. Oh, não há mesmo nada que pudesse causar surpresa. Uma bela fortuna. Foi muita sorte ela ter aparecido no caminho dele. Eu ousaria dizer... E Harriet suspirou outra vez. Eu ousaria dizer que ela parece estar muito apegada a ele. Talvez esteja. No entanto, não é o destino de todos os homens casarem-se com as mulheres que mais os amam. A senhorita Hawkins talvez quisesse um lar e considerou esta a melhor oferta que receberia. Sim, concordou Harriet. Sem dúvida, acredito que não teria proposta melhor. Bem,
Desejo que sejam felizes de todo o coração. E agora, senhorita Woodhouse, não creio que me importe se tiver de vê-los outra vez. O Sr. Elton continua tão superior quanto sempre foi. Mas sabe, estando casado, tudo se torna muito diferente. Não, senhorita Woodhouse, não precisa ter medo. Daqui por diante, poderei sentar-me e admirá-lo sem nenhum grande sofrimento. Saber que ele não se casou com qualquer uma é um enorme conforto. A Sra. Elton parece ser uma jovem encantadora, exatamente como ele merece. Que criatura feliz! Ele a chamou de Augusta. Que encantador! Quando a visita foi retribuída, Emma pôde decidir-se. Teve então oportunidade para observar mais e fazer melhor julgamento. Como Harriet não se encontrava em Hartfield nesse dia e com a presença de seu pai exigindo toda a atenção do Sr. Elton, ela teve 15 minutos de conversa exclusiva com a jovem dama e pôde dedicar-se apenas a estudá-la. Esses 15 minutos bastaram para convencê-la de que a Sra. Elton era uma mulher fútil, extremamente cheia de si e que dava imenso valor à própria importância. Ela queria brilhar e mostrar-se muito superior, mas tinha modos que vinham de uma escola inferior. Todas as suas noções se haviam originado de apenas um grupo de pessoas e de um único estilo de vida. Se não fosse tola, era ignorante. E sua proximidade não faria nenhum bem ao Sr. Elton. Harriet teria sido uma esposa melhor. Mesmo não sendo inteligente e refinada, ela o teria introduzido no convívio com pessoas que eram ambas as coisas. Mas Augusta Hawkins, como se tornava fácil deduzir, pelo que ela demonstrava pensar de si mesma, era o melhor que havia em seu grupo. O rico cunhado que morava perto de Bristol, sua casa e suas carruagens, eram um orgulho daquela aliança. Assim que se sentaram, o primeiro assunto foi comparar Maple Grove, a residência de meu cunhado, o Sr. Suckling, com Hartfield. O terreno de Hartfield era pequeno, mas muito cuidado e belo. A casa era moderna e bem construída. A Sra. Elton pareceu bastante impressionada pelo tamanho da sala, com a entrada e com tudo mais que podia ver ou imaginar. Muito parecido com Maple Grove. Ela estava tão impressionada com a semelhança. Esta sala é do mesmo formato e tamanho da sala matinal de Maple Grove, que era a favorita de sua irmã. Foi invocado o testemunho do marido. Não é incrivelmente parecido? Ela quase podia jurar que estava em Maple Grove. E a escada, prosseguiu ela. A senhorita sabe, quando entrei, logo percebi como a escada é parecida, colocada exatamente na mesma parte da casa. Não pude evitar uma exclamação. Asseguro-lhe, senhorita Woodhouse, é muito delicioso para mim ser levada a lembrar-me de um lugar tão querido quanto Maple Grove. Passei tantos meses felizes lá. Emitiu um pequeno suspiro. É um lugar encantador, não há dúvida, e todos que conhecem ficam impressionados com a sua beleza. Mas para mim foi um verdadeiro lar. Quando for transplantada, senhorita Woodhouse, como fui, a senhorita compreenderá como é maravilhoso encontrar um ambiente como o que deixamos para trás. Sempre digo que este é um dos males do casamento. Emma respondeu da forma mais breve possível, porém não precisava mesmo mais do que isso para a Sra. Elton, que só queria continuar falando. Tão parecida com Maple Grove? E não é apenas a casa, sabe? Até onde pude ver, o terreno também é muito parecido. Os louros em Maple Grove crescem com a mesma profusão que aqui e acham-se distribuídos quase do mesmo modo, logo depois do gramado. E vislumbrei uma grande árvore com um banco ao seu redor, que também me fez lembrar de outra idêntica. Meu cunhado e minha irmã ficarão maravilhados com este lugar. As pessoas que possuem grandes extensões de terra ficam sempre maravilhadas com qualquer propriedade no mesmo estilo. Emma duvidava da veracidade daquela afirmação. Achava que pessoas com grandes extensões de terra preocupavam-se muito pouco com as terras dos outros, mas não valia a pena discutir a respeito desse erro de julgamento. Por isso disse apenas:
Quando a senhora houver visto mais desta região, creio que irá concluir que valorizou Hartfield mais do que o lugar merece. Surrey está cheio de belezas. Oh, sim, sei bem disso. É o jardim da Inglaterra, a senhorita sabe. Surrey é o jardim da Inglaterra. Sim, mas não devemos acreditar em tal distinção. Muitas regiões, creio, são chamadas de Jardim da Inglaterra, assim como Surrey. Não, creio que não, replicou a senhora Elton, com um sorriso satisfeito. Nunca ouvi nenhuma outra região além de Surrey ser chamada assim. Emma ficou em silêncio. Meu cunhado e minha irmã prometeram-nos visitar na primavera ou, no máximo, no próximo verão, prosseguiu a senhora Elton. E esse será o período das descobertas, pois assim que eles estiverem conosco, vamos explorar muito a região, ouso dizer. Eles deverão vir com o seu landau, que comporta perfeitamente 4 pessoas e, portanto, sem precisarmos utilizar a nossa carruagem. Poderemos explorar as diferentes belezas daqui com o máximo de conforto. Eles não viriam com a caleche, creio, naquele período do ano. Sem a menor dúvida, quando chegar a hora, vou decididamente recomendar-lhes que venham no landau. Será muito preferível. Quando alguém chega a um lugar tão lindo como aqui, senhorita Woodhouse, é muito natural que deseje conhecê-lo o mais possível. E o Sr. Suckling gosta muito de explorar. Chegamos até a explorar Kings Weston 2 vezes no verão passado, logo depois que eles haviam comprado o landau, e foi delicioso. Por acaso, durante o verão, aqui se costuma fazer explorações assim, senhorita Woodhouse? Não, aqui não. Estamos a distâncias muito grandes de belezas, tão impressionantes que costumam atrair o tipo de grupos de que a senhora está falando. Somos pessoas muito quietas, creio. Preferimos ficar em casa a nos aventurar em viagens de prazer. Ah, não há nada como ficar em casa para ter conforto de verdade. Ninguém pode ser mais devotado à própria casa do que eu. Era famosa por isso em Maple Grove. Muitas vezes Celina dizia quando viajava para Bristol: não consigo fazer esta menina sair de casa de jeito nenhum. Eu absolutamente preciso ir, apesar de odiar ter de viajar sozinha no landau. Mas creio que Augusta jamais iria muito além do jardim por vontade própria. Minha irmã disse isso várias vezes, mas na realidade não gosto do completo isolamento. Pelo contrário, penso que quando uma pessoa se isola completamente da sociedade, é uma coisa muito ruim. Creio que é muito mais recomendável misturar-se com o mundo em um grau adequado, sem viver dedicado a ele demais, nem de menos. Compreendo perfeitamente sua situação. No entanto, senhorita Woodhouse, olhando para o Sr. Woodhouse, o estado de saúde de seu pai deve ser um grande problema. Por que ele não tenta, Beth? Ele devia, sem a menor dúvida. Deixe-me recomendar-lhe Beth. Garanto-lhe que não tem dúvidas de que faria bem ao Sr. Woodhouse. Meu pai já tentou mais de uma vez, mas não obteve menor benefício. E o Sr. Perry, cujo nome não lhe é desconhecido, ouso acreditar, não crê que Beth possa ser de qualquer utilidade agora. Ah, é uma grande pena. Asseguro-lhe, senhorita Woodhouse, quando as águas concordam, é maravilhoso o alívio que propiciam. Na minha vida em Bath, vi tantas vezes isso acontecer, e é um lugar agradável, o que não deixaria de ser bom para o espírito do Sr. Woodhouse, que, compreendo, fica às vezes deprimido. E quanto às recomendações para a senhorita, creio que não preciso fazer nenhum esforço para convencê-la. As vantagens que Bath oferece aos jovens são bastante conhecidas. Seria uma mudança encantadora para você, que tem levado uma vida tão isolada. E eu poderia imediatamente lhe assegurar uma apresentação na melhor parte da sociedade local. Bastaria que eu escrevesse uma linha para garantir-lhe um pequeno grupo de senhoras dispostas a hospedá-la. Além disso, minha amiga íntima, a senhora Pettigrew, a dama na casa onde sempre me hospedei, toda vez que estive em Bath, ficaria mais do que feliz em recebê-la, e seria a pessoa ideal com quem a senhorita poderia ser vista em público. Aquilo era tudo o que Emma podia suportar sem ser mal educada.
A ideia de dever algo à Sra. Elton, pelo que ela denominava a apresentação, de ser vista em público sob os auspícios de uma amiga da Sra. Elton, provavelmente uma viúva vulgar e escandalosa que conseguiu o suficiente para viver à custa de algumas pensionistas. Nesse caso, a dignidade da senhorita Woodhouse de Hartfield realmente estaria naufragando. Todavia, ela se conteve e não pronunciou nenhuma das respostas que tinha em mente. Apenas agradeceu friamente a Sra. Elton, pois sua ida a Bath estava totalmente fora de questão e não estava nem um pouco convencida de que essa cidade poderia ser melhor para ela do que fora para o pai. E então, para evitar quaisquer outros ultrajes e indignações, mudou imediatamente de assunto. Não vou nem perguntar se aprecia a música, Sra. Elton. Nessas ocasiões, em geral, o caráter de uma dama a precede, e Highbury há muito se sabe que a senhora é muito musicista, excepcional. Oh, não! Na verdade, não. Devo protestar contra tal ideia. Musicista excepcional. Estou muito longe disso, posso garantir-lhe. Considere que a informação que recebeu veio de alguém parcial. Gosto muito de música, apaixonadamente, eu diria, e minhas amigas dizem que não sou desprovida por completo de bom gosto. Mas quanto a tudo mais, minha performance é no máximo medíocre. Já a senhorita sei que toca maravilhosamente. Garanto que foi uma grande satisfação, conforto e prazer para mim saber que estou entrando em uma sociedade musical. Não posso passar sem música de maneira alguma. É uma necessidade vital para mim. E como a vida inteira fui acostumada a fazer parte de uma sociedade muito musical, tanto em Maple Grove quanto em Bath, teria sido um sacrifício muito grande ficar longe da música. Eu disse isto honestamente ao Sr. E. quando ele estava falando do meu futuro lar. Ele expressou seus temores de que a mudança na minha vida pudesse ser desagradável. Temia também pela inferioridade da casa, sabendo com que eu estava acostumada. Era evidente que ele se encontrava bastante apreensivo. Quando ele falou desse modo, eu honestamente disse-lhe que poderia abrir mão de todo o mundo, das festas, bailes, jogos, pois não temia o retiro. Abençoada com tantos recursos existentes em mim mesma, o mundo não era necessário para mim. Posso passar muito bem sem ele. Para aqueles que não possuem recursos, é muito diferente. Esses meus recursos me tornam bastante independente. E quanto a viver em salas menores do que aquelas às quais estava acostumada, nem mesmo pensei no assunto. Era bem verdade que me acostumara aos luxos de Maple Grove. Mas garanti a ele que 2 carruagens não eram necessárias para minha felicidade, nem apartamentos espaçosos. Mas, eu disse também, para ser honesta, não posso viver sem uma sociedade musical. Não peço nada mais, porém sem música a vida não teria graça para mim. E não podemos supor, comentou Emma sorrindo, que o Sr. Elton tenha hesitado em lhe garantir que existia uma sociedade muito musical em Highbury, e espero que ele não tenha exagerado a verdade para além do que possa ser perdoado, levando-se seus motivos em consideração. Não, realmente não tenho nenhuma dúvida nesse sentido. Estou deliciada por encontrar-me em tal círculo. Espero que possamos fazer muitos pequenos concertos juntas. Penso, senhorita Woodhouse, que devemos criar um clube musical e realizar encontros semanais em sua casa ou na nossa. Não acha que é um bom plano? Se nos esforçarmos, creio que logo teremos muito associados. Algo desta natureza seria particularmente desejável para mim, pois me faria continuar a praticar. Mulheres casadas, a senhorita sabe, há um triste histórico em relação a elas. São muito propensas a abandonar a música. Mas, sem dúvida, a senhora que gosta tanto dela não corre esse perigo. Espero que não. Contudo, tremo quando olho ao redor. Celina abandonou a música completamente, jamais encosta no piano, apesar de tocar de forma muito doce. O mesmo pode ser dito da senhora Jeffreys, antiga Clara Pettridge, e das 2 Milman, agora a senhora Bird e a senhora James Copero, e muitas outras que poderia enumerar. Afirmo-lhe que isso é bastante para assustar. Eu costumava ficar zangada com Celina.
Mas agora começo a compreender que uma mulher casada tem muitas coisas a exigir-lhe atenção. Creio que fiquei meia hora hoje fechada com minha governanta. Mas esse tipo de coisa, comentou Emma, logo será tão regular que, bem, disse a Sra. Elton rindo, veremos. Emma, vendo-a tão determinada a negligenciar sua música, nada mais tinha a dizer. E depois de uma pausa, a Sra. Elton encontrou outro assunto. Fizemos uma visita a Randalls e encontramos os donos em casa. São pessoas muito agradáveis. Gostei extremamente deles. O Sr. Weston parece ser uma excelente criatura. Sem dúvida, já é um favorito para mim, garanto-lhe. E ela parece ser realmente boa. Há algo de maternal e de bom coração na Sra. Weston, que conquista uma pessoa no mesmo instante. Ela foi sua governanta, correto? Chocada demais, Emma não teve condições para responder, mas a Sra. Elton mal esperou pela afirmativa antes de prosseguir. Como já sabia disso, fiquei realmente surpresa ao vê-la tão parecida com uma dama, mas ela é realmente muito distinta. As maneiras da Sra. Weston, declarou Emma, sempre foram muito boas. Seu caráter, simplicidade e elegância fazem dela um modelo mais seguro para qualquer jovem dama. E quem a senhorita acha que apareceu enquanto estávamos lá? Emma não sabia o que dizer. O tom indicava que devia tratar-se de algum velho conhecido. Quem poderia ser? Knightley, revelou a Sra. Elton. O próprio Knightley. Não foi uma sorte? Como eu não estava em casa quando ele fez sua visita, não o conhecia pessoalmente. E, claro, sendo um amigo tão próximo do Sr. E, sentia-me muitíssimo curiosa. Meu amigo Knightley foi tantas vezes pronunciado que eu estava de fato impaciente para vê-lo, e devo fazer justiça ao meu caro esposo, afirmando que ele não deve sentir vergonha do amigo que tem. Knightley é um verdadeiro cavalheiro. Gostei muito dele. Sem a menor dúvida, creio que é um verdadeiro cavalheiro. Felizmente chegou a hora de se despedirem. Eles se foram e Emma pôde voltar a respirar. Que mulher insuportável! Foi sua exclamação mental imediata. Ela é pior do que eu supunha. Absolutamente insuportável. Knightley, inacreditável. Knightley, nunca o viu antes e o chama de Knightley. E descobriu que é um cavalheiro, um ser vulgar com o seu Sr. E, com um caro esposo, com os seus recursos, com todo aquele ar pretensioso e de falso refinamento. Descobrir que o Sr. Knightley é um cavalheiro. Duvido que ele retribua o cumprimento descobrindo que ela é uma dama. Não posso acreditar. E propor que nos unamos para criar um clube musical. As pessoas pensariam que somos amigas. E a Sra. Weston, ela ficou impressionada porque a pessoa que me criou é uma dama. Pior e pior. Nunca conheci alguém como ela. E espero não conhecer. Harriet será desgraçada por qualquer comparação. Oh, o que Frank Churchill diria dela se estivesse aqui? Como ficaria furioso e como se divertiria? Ah, aqui estou eu, pensando nele de novo. É sempre a primeira pessoa em que penso. Frank Churchill vive aparecendo em minha mente. Tudo isso passou rapidamente pela cabeça de Emma, de modo que já se encontrava em condições de ouvir com a atenção necessária quando seu pai, após passada a agitação decorrente da saída dos Welton, estava pronto para falar. Bem, minha querida, começou ele, considerando que nunca a vimos antes, ela parece ser uma jovem bastante agradável e ouso dizer que gostou muito de você. Ela fala um pouco depressa demais, e esse falar muito rápido de vez em quando fere os ouvidos. Mas creio que sou um pouco difícil. Não gosto de vozes estranhas e ninguém fala como você ou como a pobre senhorita Taylor. No entanto, ela parece uma jovem dama muito bem comportada, educada e, sem dúvida, será uma boa esposa para o Sr. Elton, apesar de eu achar que seria melhor se ele tivesse ficado solteiro. Procurei dar as melhores desculpas que pude por não ser capaz de visitar ele e a Sra. Elton nessa ocasião feliz, dizendo que esperava poder fazê-lo durante o verão. Mas eu devia ter ido antes. Não visitar uma noiva é muito censurável. Ah, isso mostra que sou inválido, mas não gosto da esquina da Alameda do Vicariato. Creio que posso afirmar que suas desculpas foram aceitas. O Sr. Elton conhece.
Sim, mas uma jovem dama, uma noiva, devo apresentar meus respeitos a ela, se possível. Não foi correto. Mas, meu querido papai, o senhor não é um adepto do matrimônio e, portanto, por que deveria ficar ansioso por apresentar seus respeitos a uma noiva? Não seria uma boa recomendação, senhor. Se fizesse isso, seria o mesmo que encorajar as pessoas a se casarem. Não, minha querida, nunca encorajei ninguém a se casar, mas sempre desejei demonstrar o devido respeito a uma dama, e especialmente uma noiva nunca deve ser negligenciada. Uma noiva, você sabe, minha querida, é sempre a mais importante em um grupo, seja quem forem os outros. Bem, papai, se isso não é encorajamento para o matrimônio, não sei o que seria. E nunca esperei que o senhor aprovasse tais estímulos às vaidades de uma pobre jovem dama. Minha querida, não está me compreendendo? Trata-se de mera questão de polidez e de boa educação. Nada tem a ver com qualquer encorajamento às pessoas se casarem. Emma calou-se. Seu pai estava ficando nervoso e não a compreendia. Ela voltou a pensar nas ofensas da Sra. Elton, que a mantiveram ocupada por longo tempo.